A paz do Mestre Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje, dia 9 de março, chegou o final de semana, que o Senhor possa nos guardar e nos dar a paz que excede todo entendimento enquanto esperamos e aguardamos ansiosamente por suas promessas. Vamos lá, vamos para mais uma conversa, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero ler a partir do verso 1, diz assim: Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramíntium, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber a ajuda e material deles. Glória a Deus. Versículo 1, 2 e 3 de Atos 27, que eu li para vocês. E esse capítulo, eu particularmente, eu tenho um carinho muito grande com ele. Ele é repleto de aplicações, repleto daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, e representa um momento muito especial na vida de Paulo, porque ele recebeu uma palavra do Senhor Jesus, uma incumbência, e Paulo tratava a missão com muita alegria. Paulo tratava o propósito que Deus tinha colocado em seu coração como uma honra, como algo advindo do céu, como se pudesse participar de algo muito especial. Ele fazia isso com muito amor e entregava a própria vida para isso. E estava chegando o momento final, que era justamente levar a palavra a César, o homem mais importante de todo mundo naquele tempo, o imperador romano, que dominava, que era um império de proporção mundial, um homem talvez mais importante do planeta naquele tempo. E era Paulo a quem estava indo. E aqui começa a viagem final, o que não quer dizer que não haveria dificuldades, o que não quer dizer que ele não encontraria contratempos, que talvez passasse por angústias. Bom, eu quero trazer essas aplicações pertinentes a nós. Quero começar falando, quando chegou a hora. Já fala muito ao nosso coração, não é verdade, irmão? Até bate mais forte, não é verdade? O coração dá uma acelerada. Aquilo que nós temos orado ao Senhor, quando chegou a hora, vai chegar. Continua crendo, vai chegar a hora sim, meu irmão, vai chegar a hora sim, minha irmã. Você se manteve fiel, você se manteve de pé diante de tantas dificuldades. Tenho plena convicção de que o Espírito Santo está trazendo à memória agora muitas coisas que você passou. Muitos teriam desistido no caminho. Quando chegar a hora vai chegar. Olha, quero deixar um versículo para vocês, para deixar um estado de alerta. Amós 4,12 diz que nós devemos nos preparar. Fala, prepare-se para encontrar com o seu Deus. O Senhor, ele sempre se apresenta em duas partes do processo, irmão. A maioria das partes nós não identificamos, que é durante as etapas que ele se apresenta, talvez um anjo. Em Hebreus 13:2 diz que nós devemos ser hospitaleiro porque nós podemos abrigar anjos em formas de pessoa, numa forma corpórea. E então nós devemos estar preparados. Por quê? Porque o Senhor se manifesta no começo, normalmente entregando a promessa e plantando a semente em nosso coração. Uma palavra poderosa que nós não conseguimos desistir. Muitos desistem no caminho. Muitos, os escalandos até chegar ao topo, eles vão ficando, porque é cansativo. Mas muitos poucos, quando loucos, conseguem ir até o final. E chega a hora, depois de muita dificuldade, cansaço, opressão, vontade de parar, vontade de desistir, desânimo, muita tribulação, muita angústia, muito aperto, dor. Mas nós sabemos que vale a pena, por quê? Porque ele plantou a semente no nosso coração, e a manifestação principal é quando nós chegamos. Então, quando chegar a hora, prepare-se para encontrar com Deus. Amós 4,12. E ele fala, zarpamos para a Itália. Essa hora também exige atitude, irmão. Eu quero te falar, essa hora também exige atitude.
essa hora também exige prática. Essa hora exige também que nós não sejamos só ouvintes, como Tiago fala Tiago 1:22, para nós não nos enganarmos. Não vai ser um momento fácil, não. Muitos agricultores falam que o momento da colheita é muito mais trabalhoso que justamente o momento do plantio. E durante o tempo do processo, o que nós fazemos é descansar. Por quê? Porque depende do tempo de Deus, depende das chuvas. A chuva é algo sobrenatural totalmente. O homem não é capaz de produzir chuva. Então, durante o descanso, nós vamos orando e vamos ali deixando que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo fale conosco. Mas o momento da colheita é um momento que exige muito trabalho, muita atenção e muita vigilância. Olha, mas exige atitude. Eu quero justamente falar com um versículo com vocês que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 24, fala: quem fica observando o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Não fique esperando o tempo, não. Mãos à obra. Parta para cima desse mistério, parta para cima desse algo que Deus colocou no teu coração. Olha, ele continua falando: Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio. E eu gosto especialmente dessa parte, porque o texto de Lucas claramente destaca Paulo, e ele fala muitos outros. Esses muitos outros, irmãos, eram presos. Esses muitos outros cometeram algum crime. Paulo era inocente. E tinha um comandante ali, alguém que oferecia segurança, alguma autoridade. Mas Paulo, eu quero chamar a atenção de Paulo. Por quê? Deus sempre coloca alguém perto de nós que é uma porta. E essa porta normalmente nos leva à salvação. Deus sempre coloca alguém bom perto de nós. Deus sempre coloca alguém perto de nós. Perceba que no meio da caminhada, no meio desse deserto, as pessoas vinham e falavam de Deus, muitas pessoas vinham e diziam coisas e muitas vezes nós nem acreditamos. Palavras como, por exemplo, você vai colocar a mão sobre a cabeça dos mortos e eles ressuscitarão. Você dará ordem aos demônios e eles baterão em retirada. Você curará enfermos, você pregará o evangelho. Muitas pessoas mesmo participam dessa caminhada, dessa longa estrada de fé que nós nos colocamos porque cremos numa palavra poderosa, numa palavra cheia de poder. E olha, é muito bom participar com essas pessoas. Olha, um homem e uma mulher cheia de Deus, você pode observar, ela sempre tem uma palavra vindo da parte do Senhor. É sempre algo que combina com aquele momento especial que falar conosco. Sempre. Você pode observar. Paulo, Deus colocou Paulo ali justamente. E aqueles homens, eles foram salvos porque eles presenciaram a bondade de Deus. Aquele navio, ele passou por naufrágio porque eles não quiseram obedecer Paulo no começo, mas depois eles começaram a ouvir e entender que Paulo tinha um mistério com Paulo. Bom, eu quero ler com vocês Ezequiel 2:2, fala assim: então, Ezequiel falando, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Olha, perceba que quando Ezequiel ouviu aquele que falava com ele, entrou nele o Espírito. E o que esse Espírito fez? Colocou ele de pé, irmão. Colocou ele de pé. Estou pregando aqui para alguém que está caído. Estou pregando alguém aqui que não está dando conta de se levar, tá? Eu estou pregando aqui para alguém que o cansaço, a depressão e a ansiedade tem batido às 3 horas de manhã. Muito cansado, não consegue nem dormir. Eu estou pregando aqui para alguém que se sente muito culpado, muito culpada, muito envergonhado, muito envergonhada das escolhas que fez. Tentou agir na forma do próprio braço. Bom, ouça essas palavras enquanto eu falo com você. O Espírito entra e te coloca de pé. Entra. Ele entra e te coloca de pé. E isso não é vergonha que você está sentindo, é um constrangimento em amor. Deus te ama. Jesus te ama e Ele te fez não para ficar prostrado. Ele te fez para ficar de pé. E é por isso que você chegou até esse vídeo hoje. Não foi nem pela sua própria vontade. Você já quase não tem vontade de muita coisa, não é verdade? Olha, perceba o Espírito, perceba essa força que tem brotado do teu interior, perceba a tua razão de viver, se comunicando com você, o próprio Jesus, perceba
Perceba. Olha, ele continua falando. Aristarco, um macedônio da Itália, nos acompanhou. Irmãos, haverá todos os tipos de influência no caminhada. Tem aqui o soldado, o Júlio Imperial, e o Aristarco. O soldado, ele até aquele momento é alguém que está ali para aprisionar Paulo. E nós vemos que aqui algemas não são sinal de prisão. Paulo está tranquilo. Mas Aristarco não. Aristarco é companheiro de Paulo. É companheiro de Paulo de Tessalônica. Ele aparece, eu acho que em Atos 15, versículo 22, se eu não me engano. Esse aqui é um reforço de Deus. Então eu quero dizer, meu irmão, Deus vai enviar reforço. Haverá todos os tipos de influência. Haverá a influência do mal e haverá a influência da igreja fiel. Haverá a influência daquele que prega o evangelho, daquele que te anima. Olha, em 1 Coríntios 15, versículo 33, fala que nós não devemos nos deixar enganar, que a má companhia corrompe o bom costume, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E quando Paulo fala para nós não deixarmos nos enganar, é porque nós nos enganamos, irmãos. Enganamos. Nós acabamos nos metendo em caminhos que não deveríamos. E ouvimos quem não deveria ouvir. Sabe, seguimos o conselho de quem não deveríamos seguir o conselho, porque parece ser uma pessoa boazinha, parece ser nosso parente, mas não sabemos o que tem por trás daquilo. Parece ser bom, parece que vai aliviar a dor, parece que vai trazer uma solução, mas haverá aquele que dará talvez uma exortação, mas que será um socorro que te ajudará a chegar até o final, até o propósito. Aristarco, terá um Aristarco na tua vida, terá sim, irmão. Olha, eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é um versículo muito usado nas reuniões de culto. Ele fala assim, ele diz assim, não descuidemos, ele fala assim, não abandonemos como algum de nos reunir como igreja. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E eu quero pegar essa palavrinha, meu irmão, reunirmos como igreja. Faz total diferente. Tem muita gente que se reúne dentro da igreja, mas não se reúne como igreja. Tem muita gente que está se reunindo para fazer culto, mas não se reúne como igreja. Tem muita gente que está se reunindo eclesiasticamente falando, reunião eclesiástica, mas não se reúne como igreja. Como que é igreja? Animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Prepare-se para encontrar com Deus, irmão. Está preparado? Prepare-se para encontrar com Deus. Eu quero profetizar, você terá um encontro com o Senhor. O Senhor está vindo ao seu encontro, e isso parte da vontade dele. Você não pode evitar. O Alisson não pode evitar, nós não podemos evitar. Então Aristarco encontrou num barco, mas como igreja, para dar força para Paulo. E olha, nós percebemos que Deus sempre está conosco nesses momentos difíceis. Paulo era prisioneiro, mas estava acompanhado de um amigo. E a palavra continua falando, irmãos, olha para você ver que a ação de Deus continua. Fala assim, partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Meu irmão, eu quero citar essa palavra aqui, Adramítio. Adramítrio. Bom, deixa eu ler novamente. Isso, Adramítio. Essa palavra, na etimologia da palavra, significa eu habitarei na morte. Eu habitarei na morte. Dá uma ideia de um lugar de morte. Dá uma ideia de uma habitação em um lugar onde a morte predomina, aonde a morte impera, aonde a morte assombra, um lugar de trevas. Mas Deus está conosco nos lugares de morte. Deus está conosco nos lugares de morte, meu irmão. Deus sempre estará conosco em momentos muito difíceis, em momentos que nós pensamos que não vamos conseguir atravessar. Então eu estou pregando aqui para uma pessoa
que a vontade de desistir está aumentando, porque ela só vê um cenário de treva. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está conosco. E eu quero te falar, meu irmão, o Senhor está contigo, minha irmã, o Senhor está contigo. Você tem andado a um lugar e você não consegue sair, esse lugar é escuro. O Senhor está segurando na tua mão, segura na mão dele, segura agora, segura na mão dele. Deus está conosco, sabe, nesses lugares difíceis, nesses lugares, nesses barcos. Eu habitarei no lugar da morte. A morte não impediu Jesus, a morte não impediu o nosso mestre, a morte não pode impedir, e mesmo que aconteça morte do nosso lado, viverá. João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá, não morrerá. Olha, o Senhor, ele é fiel, irmão, o Senhor, ele é fiel, e ele segura na nossa mão nesses momentos de dificuldade, ele segura para que nós possamos atravessar. Olha, a palavra continua falando que estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da estrada. Por quê? Porque é feito de etapas, irmão. O processo é feito de etapas. Não pule etapas, porque o Deus Todo-Poderoso estará, irmão, não importa. E eu quero te dizer aqui com todo o meu coração, mesmo que você esteja envergonhado, envergonhada das escolhas erradas que você fez, tentou agir na força do próprio braço, não importa mesmo. Você está aqui me ouvindo, sabe por quê? Deus tem um chamado para a sua vida, e o inimigo não estaria tentando te parar se você não te carregasse algo de muito valor, que talvez você ainda nem acredite, mas acredite, você acreditará. Porque eu no começo, eu acreditava mais na empolgação, sabe, que aquela crença falsa, aquela crença de empolgação para ser aceito no meio dos outros, até que eu percebi que era verdade, até que eu percebi que existia mesmo algo ali dentro de mim, que movia meu coração, que inclinava o meu coração para algum lado e para outro, desviando o meu caminho de algumas situações. O inimigo não estaria tentando te parar se você não te carregasse esse algo de muito valor. Ladrão não entra em casa vazia. O inseto não ataca a luz apagada. Não se atira pedras em árvores que não dão fruto. O pirata não quer bijuteria, ele quer joia selecionada, uma joia da parte do Senhor que você carrega muito valioso, ou que você carrega poderoso para salvar você e a sua família, ou que você carrega poderoso para salvar você e a sua vida, ou que a sua vizinhança, a sua comunidade, o que você carrega é poderoso para libertar e para destronar toda a maldade que cerca ao teu redor. O que você carrega é poderoso para parar o inferno, e é por isso que ele quer te parar antes que você acredite. Porque a partir do momento que você começar a acreditar, explode dentro do coração. É impressionante, quero ler com você, e o Senhor pede para me te entregar essa palavra. Toma conta dela, guarda essa palavra, esconde ela no coração para você não pecar contra o Senhor. Isaías 41, versículo 10 fala: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes fortaleço, eu lhes ajudo e eu lhes sustento com a minha vitoriosa destra direita. Fique calmo, fique tranquilo, somente acalma. O Senhor está no controle da tua vida, meu irmão. Não pule etapas e viva o processo. Confia, porque o processo é poderoso para libertar-nos de todas as mazelas, de tudo aquilo que tenta nos impedir. E olha, ele fala, no dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que ficasse para visitar amigos e receber ajuda material dele. Quem é Júlio, irmão? Quem é Júlio, irmão? Júlio é aquele que é responsável por manter Paulo preso. Eu quero repetir, Júlio é o oficial romano, é aquele que é responsável por manter Paulo preso. Talvez esteja ali na figura do inimigo, mas eu quero te falar, ele foi bondoso com Paulo, irmão. Deus vai usar o inimigo para te abençoar, irmão. Deus vai usar, meu irmão, o inimigo para te abençoar. Tudo que você está passando de dificuldade, sabe?
Olha, toda a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse momento. A bondade e a fidelidade te seguirão todos os dias da tua vida. Mesmo que você não veja, houve livramento hoje, haverá livramento amanhã, haverá livramento para você e para os seus. Haverá bondade, haverá períodos de descanso, haverá períodos em que você poderá desfrutar dessa bondade. Haverá. O Senhor se fará presente. Haverá momento em que você sentará numa mesa e olhará para o céu e perceberá a bondade do Senhor. Você não terá, vontade de tirar os olhos do céu, porque você saberá que o Senhor esteve contigo, te amando no processo, cuidando do teu futuro e te guiando em todo esse caminho, te amando no processo, preparando um futuro, preparando uma bênção. E aqui eu quero terminar e deixar essa palavra para você, meu irmão. Confia, minha irmã, no processo. Confia nesse processo, porque ele é poderoso para te levar a um lugar que você nem imagina. Quero terminar com Salmos, capítulo 23, versículo 6, que fala que certamente a bondade e o amor, a fidelidade do Senhor ficarão conosco enquanto nós vivermos. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias na tua vida. Na tua presença estaremos todos os dias da nossa vida, até que tudo se cumpra. Até que tudo que foi declarado se cumpra. E eu quero profetizar sobre a sua vida que, mesmo diante de toda dificuldade, tudo que foi declarado se cumprirá. Que essa palavra possa falar ao teu coração e possa trazer uma reflexão e um alento, esperança, e que o seu coração possa ser abraçado por Jesus nesse momento. Fiquem todos os irmãos com a paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau.